Bem-vindos a mais um episódio do Pé de Moleque Podcast. E mais uma vez a gente conta com a presença do famoso tio Tafa, o Tafarel Melo, que é um educador físico, fez pós-graduação em Fisiologia do Exercício, depois virou um empreendedor e fez MBA com Gestão e Liderança, e atualmente está se especializando em aba, não para atuar profissionalmente como isso, mas para poder receber melhor as crianças atípicas que cada vez mais vem procurando o funcional e outras atividades. E o tema de hoje, a gente vai falar justamente dos desafios na inclusão de crianças atípicas na atividade física. Obrigada, viu, tio Tafarel Melo, que está aqui comigo mais uma vez, por ter aceitado o convite. E queria já te perguntar, assim, se tem muita diferença na questão do desenvolvimento dessas crianças, né, com autistas, Down ou com TDAH, se tem diferença na hora que elas começam a atividade física ou se já são crianças que conseguem acompanhar as crianças da mesma faixa etária, como é que você observa isso? Então, Ana, aproveitando aí, né, quero te agradecer de a gente estar aqui de novo falando sobre atividade física para crianças, né, agora voltado para o público atípico. Lá no funcional a gente faz um teste inicial, né, que é uma aula para a gente verificar se a criança ela vai conseguir ser introduzida de início no coletivo ou a gente precisa fazer um trabalho individualizado inicialmente para prepará-la para depois colocá-la no coletivo, tá? Então, algumas crianças autistas elas conseguem já realmente acompanhar de forma coletiva. Quando eu falo de forma coletiva, não é somente fazer atividade com outras crianças, mas tem outros fatores lá. Tem um fator ambiente aberto, tem a questão do barulho, a questão do apito do professor. Se a criança não tiver aquela questão da sensibilidade auditiva, aquela dificuldade de ter um ambiente muito aberto, muito colorido, de não tirar o foco dela, ela consegue tranquilamente. Agora, se realmente a criança ela tiver uma dificuldade motora, uma dificuldade de sensibilidade auditiva, por exemplo, né, que é o que mais a gente encontra lá nas aulas, a gente faz um trabalho individualizado com o profissional, né, que a gente chama de psicomotricista, onde ele vai fazer atividades adaptadas para essa criança, e a gente vai começar a trabalhar passo a passo, né, nesse processo, até realmente a gente dizer, ok, paizinho, vamos agora para o coletivo. Tá? Porque tem muito essa questão de, realmente, a gente não pensa em colocar já a criança de início de forma coletiva, até porque a criança pode se frustrar, os pais podem se frustrar, entendeu? Então a gente realmente tem toda uma preparação. Então nessa aula teste a gente vai identificar qual é a melhor maneira inicialmente de trabalhar com a criança atípica. E você consegue perceber dentro da sua experiência ali que essas crianças progridem e normalmente vão se inserir dentro do coletivo? Ou isso depende muito do que a criança tem, da gravidade, de repente da doença de base? Como é que funciona? A gente analisa mais a questão realmente de comandos, essa parte de sensibilidade auditiva e a questão de percepção motora da criança, tá? Então, a gente faz uma análise através de uma aula teste e aí a gente percebendo que a criança ela está totalmente preparada para trabalhar de forma coletiva, a gente leva até os demais colegas. Então, a gente trabalha de forma inclusiva, onde essa criança atípica ela vai fazer atividade juntamente com as crianças típicas. E aí, como nós somos um grupo de 8 professores, geralmente cada aula fica de 2 a 3 professores, então a gente sempre coloca um professor para ficar acompanhando mais de perto essa criança, para ver se ela está conseguindo fazer a execução das atividades, entendeu? Até realmente ela sentir aquela confiança de que ela pode fazer sozinha as atividades. Isso não só crianças autistas, mas crianças com TDAH, crianças com TOD, crianças com Down, que é o público que a gente atende no funcional. E quais são os benefícios da atividade física para esse público? Olha, a gente tem analisado que a parte social e motora tem tido uma parte muito boa de resultado. Que legal. Tá? Então, o nosso funcional ele é muito voltado para o desenvolvimento motor das crianças. Então, as crianças com Down, por exemplo, que elas têm uma dificuldade de fazer um salto, de fazer uma corrida,
né? Então, com o passar do tempo, ela observando os outros colegas fazendo, ela vai copiando os coleguinhas e claro que ela vai correndo do jeitinho dela. Mas aí o professor está lá orientando, acompanhando, tentando realmente ensinar de forma correta de como é que faz o movimento, né? E na parte social, é um aprendizado incrível, porque a gente prepara as crianças típicas para receber essa Legal. criança, né? Que é atípica, mas a gente também trabalha essa criança atípica para ela saber conviver no meio social das crianças típicas. Então é um trabalho de formiguinha que a gente realiza, que ambas as partes precisam respeitar o espaço do colega. Nossa, e quais são os maiores desafios que você percebe nessa questão da inclusão, nessa dinâmica que você tem que lidar com diferentes realidades? Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande. Por exemplo, eu vou dizer mais pela questão do recebimento dos alunos, quando eles vêm diretamente com a gente. Alguns pais, infelizmente, ou por medo ou por falta de conhecimento, levam as crianças sem um diagnóstico fechado. E aí tem aquela questão de a gente achar ou a criança ela é muito dispersa ou a criança realmente ela é uma criança que ela não consegue responder aos comandos, não consegue obedecer o professor, ou essa criança ela tem realmente algum tipo de transtorno que a gente precisa observar. Só que, infelizmente, a nossa principal dificuldade é quando os pais chegam com a criança e falam assim, quero botar ela para gastar energia. Eles chegam e falam isso, né? E aí a criança às vezes sai chutando cone e tudo mais. Só que a gente sabe quando realmente uma criança tem muita energia, que é uma criança típica, de uma criança que ela tem muita energia e é uma criança atípica. Só que o pai não sabe direcionar, não sabe informar. E aí cabe a nós conversar com esses pais e pedir para que eles façam um acompanhamento com o neuro, com o psicólogo, para tentar investigar. Porque a gente trabalha com diversos perfis de criança. E às vezes só de olhar a gente já sabe quando a criança ela tem o início de um espectro autista, né? Então a gente já fica assim e já orienta os pais a procurar ajuda para realmente verificar se não tem alguma coisa, né? Se tem um TDAH, se tem um autismo. Tá? Então vocês, na verdade, ali acabam, às vezes, sendo a porta de entrada para um diagnóstico. Exatamente. E assim, eu sempre falo também, Ana, que dentro da modalidade esportiva, a gente consegue identificar se a criança ela precisa fazer um acompanhamento com o neuro, por exemplo, né? Se for um caso da criança atípica. Dentro do esporte, a criança ela se comporta de vários fatores. Ou ela vai realmente socializar, conversar e tudo mais, ou ela vai ficar retraída, se fechar mais. Então, se a criança ela tem um comportamento desse, que numa atividade coletiva, ela está se retraindo, ela começa a ficar olhando de forma aérea para cima e tudo mais, já começa a abrir aquela, opa, tem alguma coisa de errado aí. Ela não está conseguindo interagir com as crianças, ela não está conseguindo entender a atividade. Né? E aí a gente conversa com os pais sempre com diálogo aberto. Tem pai que escuta e tem pai que não aceita, certo. Entendeu? Ou por questão de medo mesmo, questão de preconceito, algo do tipo. Mas que a gente sempre está orientando e conversando, a gente faz isso. E como é que vocês lidam com a resistência de algumas crianças para fazer determinado exercício, ou para iniciar, ou para se manter ali? Vocês têm alguma estratégia para conseguir manter aquela criança na atividade? A gente vai adaptando as atividades. Então, por exemplo, se a criança está fazendo de forma coletiva com os demais coleguinhas, ela não conseguiu fazer aquele exercício X que o coleguinha está fazendo. A gente vai adaptar. Legal. A gente faz uma adaptação para que ela consiga fazer próximo do movimento do outro exercício. Mas para que ela se sinta incluída naquela atividade, para que ela se sinta, tenha aquele ânimo desafiada, exatamente, de desafiada e de vitória principalmente. Né? Para ele botar na cabecinha, poxa, eu consegui executar a atividade, certo. Entendeu? E é uma das ferramentas que a gente utiliza, a gente faz muitas adaptações nas aulas. Então existe um planejamento para que crianças com necessidades diferentes consigam atingir o mesmo objetivo ali. Exatamente, a gente vai adaptando, então a gente faz as atividades de forma geral, a gente vai observando aquela criança que tem muita dificuldade de executar aquele movimento, a gente vai adaptando. Tá? Então, um dos nossos trabalhos nessa questão de inclusão é essa. A gente vai adaptando a criança para que ela faça junto com os demais.
Então a gente não faz assim, lá do outro lado, ali naquele espaço, o professor vai ficar com o aluno, que é autista, vai ficar lá no canto fazendo exercício, enquanto os demais fazem desse lado. Não, ele vai fazer do ladinho dos outros colegas, mas atividades mais adaptadas para ele poder conseguir executar o movimento. E aí, pensando no nosso contexto, que é muito diverso e, na verdade, a gente é muito desigual, né? Assim, no Brasil como um todo, mas eu acho que no Amazonas, quando a gente pensa em capital e interior, é uma desigualdade ainda maior. Você acha que os pais ou os profissionais do interior que não têm acesso ao conhecimento que vocês têm ou à estrutura que a gente tem aqui, você acha que eles de alguma forma conseguem adaptar atividades ou estimular exercícios dentro de uma realidade que não é a nossa aqui na capital, que é no interior? Olha, eu já ministrei cursos de funcional no interior, né? E aí é um desafio muito grande. Eu nem imagino, na verdade. O interior hoje, ele, infelizmente, com as dificuldades tanto de acesso como de informação, dificultam com que esses profissionais eles consigam fazer um trabalho bem sucedido com essas crianças atípicas, né? Então, às vezes, os profissionais eles têm que ser muito criativos na questão da construção de um material, na construção de uma aula. O bom é que tem a internet para ajudar, né? Tem ali a ferramenta do YouTube, tem o próprio Instagram, onde tem outros profissionais que dão dicas de como fazer as atividades. Então, hoje, os profissionais do interior, eles realmente eles aproveitam da tecnologia para aprender. Porque, infelizmente, a gente aqui em Manaus não tem acesso a cursos, porque não tem cursos voltados para crianças atípicas. A gente tem que aprender o quê? Ou vai lá para fora e faz um curso para aprender, né, a trabalhar com crianças atípicas, ou você tem que usar da própria internet assistindo vídeo. Porque, infelizmente, tanto a rede privada como pública aqui, na questão de ensino, clínicas, etc., não tem como trazer um profissional para cá para ministrar um curso. Porque, primeiro, poucos profissionais valorizam outros profissionais que vêm de fora para ministrar cursos aqui, né? Os profissionais amazonenses, alguns, faltam muito interesse de aprendizado, entendeu? Sim. Nesse público atípico. E é um público que vem crescendo muito. É um mercado promissor. Só que, infelizmente, os profissionais da nossa área de educação física ainda não pararam para pensar nisso, entendeu? Sim. É um mercado muito promissor. Só que, assim, vai chegar um momento que o tio Tafa, ele não vai conseguir atender a demanda toda, né? E aí, a ideia minha hoje é realmente de poder proporcionar futuros cursos, né, na área de funcional, para exatamente a gente tentar conseguir preparar mais profissionais para atender essa demanda, né? Então, realmente, hoje o público atípico vem crescendo muito. Eu acho que vai um pouco dentro daquilo que a gente tinha conversado anteriormente, que, na verdade, já existe pouco interesse do educador físico na criança. Exatamente. Né? E aí são muitas particularidades, porque você tem que entender que são diferentes fases de desenvolvimento dentro de uma criança atípica. E aí, quando a gente pensa em crianças atípicas, a gente está falando de um leque ainda muito maior, né? Então, de fato, eu acho que essa questão da falta de conhecimento e falta de preparo acaba impactando na dificuldade mesmo da gente incluir, da gente formar as pessoas. Eu acho que é um problema muito maior mesmo, Sim. né? E como é que você acha que os pais podem ajudar essas crianças a ter interesse, a se envolverem mais com as atividades físicas? De que maneira você acha que as famílias são responsáveis, né? Não é só levar lá no tio Tafa. Como é que ela pode ajudar esse filho atípico a se interessar, a melhorar ali no esporte? A gente tem feito uns trabalhos tentando mudar um pouquinho a didática do funcional, né? Não só do funcional, mas da natação, que é uma outra modalidade também que tem muita procura para crianças atípicas no nosso espaço. Então, assim, hoje, realmente, a gente, quando recebe um aluno atípico, a gente inclui ele na atividade. E aí a gente faz esse teste. Se caso a gente perceber que a criança está tendo uma resistência ou algo do tipo, a gente conversa com o pai para que o pai participe desse processo. Legal. Entendeu? Junto. Até a criança se sentir segura, se sentir familiarizada com o ambiente, porque são inúmeros fatores. Não é só chegar e levar a criança atípica para fazer atividade lá no tio Tafa. A criança atípica ela vai avaliar inúmeros fatores
principalmente o fator ambiente, de como é que ela vai ser recebida. Tudo para essa criança é novo, entendeu? São várias outras crianças, são outros rostinhos novos que ela está vendo. Então, o papel do pai ou da mãe é fundamental para acompanhar nesse processo inicial. E esse processo inicial, Ana, às vezes leva de 2, 3, 4 meses, dependendo da criança. Não é rápido, Entendeu? né? Não é rápido, entendeu? Então, tudo para uma criança atípica, a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de contribuição, um pouquinho mais de realmente de entrega, Certo. entendeu? Para poder dar resultado. E as escolas? Você acha que as escolas estão preparadas para a inclusão dessas crianças nas atividades físicas ou também esbarra naquilo que a gente tinha conversado anteriormente, que o profissional está desmotivado, está sem preparo? Assim, Ana, infelizmente hoje as escolas na nossa região, elas não estão preparadas para receber, né? Infelizmente. Às vezes vai por conta do profissional mesmo que não tá tão satisfeito com o seu emprego, com o seu trabalho ali, né? Ou que realmente é falta de capacitação, entendeu? Que a rede pública de ensino, a rede privada, enfim, elas não oferecem, não proporcionam, né, capacitação. Então, o que acontece? As escolas hoje, elas estão tido inúmeros problemas nessa questão da inclusão. Porque vamos analisar pela rede pública de ensino. Sim. Se você for numa escola estadual, você vai ver cerca de quase 30 alunos para um professor de educação física. Nossa. Né? E aquela loucura, aquela né? loucura. Ainda mais criança nessa faixa etária de 5, 6, 7 anos, que tem muita energia. E aí você chega lá, tem 30 alunos com um professor. E ainda tem 2, 3 alunos atípicos dentro da turma. Como que o professor vai conseguir executar um bom trabalho? Não vai. Não vai, porque ele não tem um suporte. Entendeu? É diferente, por exemplo, na rede privada, inclusive eu tenho um aluno atípico que eu atendo de forma particular, ele tem mediadora na escola, entendeu? Então, a mediadora consegue acompanhar ele nas atividades. Só que, infelizmente, não é todo mundo que tem esse recurso financeiro para arcar com tudo isso. Hoje, uma criança atípica, até para quem tem recurso financeiro para investir em profissionais, às vezes aperta, né? Sim. Porque são inúmeras terapias, né? Inúmeras atividades que tem que fazer, entendeu? Então, realmente, hoje, a falta de capacitação na nossa região é o que mais pega para a gente poder tentar melhorar isso na escola. Eu acho que a gente tem que chamar atenção para isso, né? Porque se a gente quer incluir, a gente precisa capacitar, né? Eu dou aula na universidade também e a gente tem esse desafio de receber os neurodivergentes, os atípicos, só que a gente, como professor, precisa ser capacitado, porque não adianta, né? Joga lá todo mundo e você faz o quê? E aí eu acho que é isso. Quem mais sofre são as crianças e os pais por também não terem recursos ou não conseguirem lidar com aquela situação, né? Então, acho que é um chamado mesmo para que os gestores olhem para esse tópico, para que olhem para essa questão, não só no sentido de capacitar o professor dentro da sala de aula, mas o educador físico, para a gente promover espaços para que essas crianças possam se movimentar, né? Isso é importante, né? Então, hoje, como eu sempre falo, o esporte ele é uma ferramenta de inclusão, ele é uma ferramenta onde a gente pode explorar ao máximo a questão do movimento da criança. Então, se a gente não capacitar, não preparar profissionais, como é que a gente vai poder impactar na vida dessa criança, né? Impactar naquela família? Então, capacitação realmente é o que mais deixa a desejar na nossa região, nessa questão de realmente preparar os profissionais para receber as crianças. Eu queria te agradecer mais uma vez, viu, pela conversa, sempre muito bacana poder contar com alguém que tem uma experiência tão relevante quanto a sua. Queria que você deixasse sua propaganda aí, onde é que a gente acha o Tio Tafa, como é que funciona? Olha, o Tio Tafa está com 4 unidades, né? Tem na Ponta Negra, tem no SESI Clube do Trabalhador, tem no Parque 10 e também agora, recentemente, na Morada do Sol. Legal. Tá, gente? Então, o nosso arroba aí é o funcional do Tio Tafa, nosso Instagram, já segue lá, tem todas as informações e no que precisarem falar também diretamente comigo, a gente tem um nick que vai falar no WhatsApp diretamente comigo. Legal, eu vou deixar a descrição no vídeo, vou também marcar lá quando a gente colocar no Instagram. E mais uma vez queria agradecer quem ficou até o final.
Lembrar que toda segunda-feira, às 8 da manhã, a gente está com episódios novos do Pé de Moleque Podcast. Se você gosta do nosso conteúdo, curte, compartilha para que esse episódio e outros também cheguem a mais pessoas. Muito obrigada.